bom dia para você nesta quinta-feira, dia 24 de março. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Hoje completa um mês que a Rússia invadiu a Ucrânia e líderes da Organização do Atlântico Norte se reúnem para definir os próximos passos na busca por um cessar-fogo. A gente atualiza também os números da pandemia e na semana em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Bucal, a gente traz um alerta. As doenças da boca podem causar complicações à saúde. A gente começa falando sobre a crise no leste europeu. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa hoje um mês. E os embates continuam tanto no campo de batalhas quanto no diplomático. O saldo é trágico. A estimativa é de que 19 mil pessoas, entre civis e militares dos dois países, tenham morrido no conflito. Outras 1.900 acabaram feridas nos bombardeios russos. E mais de 3,5 milhões de refugiados deixaram o território ucraniano até agora, em uma das maiores crises humanitárias da história recente. Os dados são da agência internacional de notícias Reuters. Durante esse período, representantes russos e ucranianos se encontraram 5 vezes em Belarus, na Turquia, para tentar um acordo de paz. Mas até agora, sem sucesso. E começou na manhã de hoje a reunião da cúpula da OTAN, que deve aprovar um novo pacote de sanções à Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou à capital Bruxelas, capital da Bélgica, na Bélgica, onde acontece o encontro. Também estarão presentes outros líderes mundiais, como o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. No campo de batalhas, os principais alvos dos ataques russos continuam sendo a infraestrutura civil e militar da Ucrânia. A capital Kiev segue sob o cerco do exército inimigo, mas tem resistido às ações militares na medida do possível. A madrugada foi de relativa tranquilidade. Por outro lado, ataques foram registrados na região de Lugansk, no leste da Ucrânia. 4 pessoas morreram, sendo 2 crianças, e outras 6 ficaram feridas. Um grande navio russo foi atingido pelo exército da Ucrânia no porto de Berdyansk. A embarcação transportava munições e suprimentos. É importante ressaltar que um dos poucos avanços nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia foi a criação dos corredores humanitários. 9 rotas chegaram a ser criadas para a saída dos refugiados. Ainda assim, há divergências sobre quais cidades devem ser beneficiadas. E hoje, em comunicado, o Reino Unido informou que vai entregar 6 mil novos mísseis de defesa e 25 milhões de libras para as Forças Armadas ucranianas. E nesse um mês de resistência, os ucranianos mostraram ao mundo que, embora inicialmente considerados pequenos, são fortes em seu propósito de paz. Pela primeira vez, o presidente ucraniano gravou um vídeo pedindo aos cidadãos do mundo todo que se manifestem pela liberdade dos ucranianos e pela paz. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quarta-feira aos cidadãos do mundo que se manifestem contra a invasão russa a seu país. A mensagem em vídeo foi publicada na véspera do aniversário de um mês do início do conflito armado. Show your standing. Mostre sua posição. Venham de seus escritórios, casas, escolas e universidades. Venha em nome da paz. Venha com símbolos ucranianos para apoiar a Ucrânia, para apoiar a liberdade, para apoiar a vida. Venham às ruas. Tornem-se visíveis e ouvidos. Diga que as pessoas importam. A liberdade importa. A paz importa. A Ucrânia importa. Freedom matters. Peace matters. Ukraine matters. Mais cedo, em Genebra, o chefe do Programa de Resposta a Emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, falou sobre a crise humanitária causada pela guerra. Segundo ele, o cenário vivido neste momento é apenas a ponta do iceberg. Estamos falando quando se olha para uma população de 44 milhões, em que metade dos habitantes da Ucrânia deixou o país, foi deslocada internamente ou está na zona de conflito direto. Essa é uma estatística incrível e vergonhosa. Shameful statistic. Ryan ainda destacou as questões de saúde mental e traumas vividos em meio à guerra. Homens que ficaram em Kiev se dedicaram a abrir trincheiras nesta quarta-feira. O trabalho é uma preparação para um aguardado ataque russo à capital. Estamos sob bombardeios constantes, artilharia pesada, tanques, armas autopropulsionadas Sauski. Eles usam calibre 120 e estão bombardeando alvos civis também.
місцеві жителі. Um dos bombardeios que atingiu Kiev nesta quarta causou a morte da jornalista russa Oksana Baulina. De acordo com o site em que trabalhava, ela morreu após o disparo de um foguete enquanto filmava os danos causados por um bombardeio contra um centro comercial no noroeste da capital ucraniana. Um civil morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas no episódio. Neste período, pelo menos 220 brasileiros deixaram o país do leste europeu rumo principalmente à Polônia e à Romênia. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores, 48 brasileiros retornaram ao país em aeronaves pagas pelo governo brasileiro. O governo federal diz que 24 pessoas que estão cadastradas pela Embaixada Brasileira na Ucrânia ainda permanecem na nação em guerra. A metade teria manifestado o desejo de permanecer por lá. E como se não bastasse todo esse incalculável horror, mortos e o medo, claro, causados pela guerra, esse 1 mês de conflito trouxe para o mundo algumas consequências econômicas, como o dólar em queda, petróleo em alta, a questão das commodities. Vamos tentar entender juntos o cenário econômico com o educador financeiro Rafael Imediato. Bom dia, Rafael. Bom dia, Daniela, tudo bem? Bom dia a todos que estão ouvindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, a gente que agradece a sua participação. E para começar, a gente gostaria de entender sobre a moeda americana. O dólar, que chegou próximo dos R$ 5,80 em 2021, é negociado agora abaixo dos R$ 5,00. Ontem, na verdade, ele chegou aos R$ 4,84, que é o menor patamar desde março de 2020. Por que o dólar está caindo e até qual valor ele pode chegar? Qual efeito essa queda tem para a economia? Ótima pergunta, Daniela. Eu acho que o primeiro ponto da gente falar é aonde ele pode chegar. Nós gostaríamos de saber exatamente qual seria esse valor, mas eu acredito que o mais importante é entender o que está acontecendo. A gente vê o Brasil como um grande exportador de commodities, né? E com essa guerra, que é uma coisa que a gente não gostaria que estivesse acontecendo, a gente fica muito triste com isso, mas toda a crise no leste europeu acaba ajudando uma valorização do real, que em contrapartida faz com que o dólar tenha essa queda. Então esse é um ponto que a gente tem que visualizar, né? Então entender que o Brasil, sendo um grande exportador, essa é uma vantagem para a gente. A gente tem também um aumento da taxa de juros básica no Brasil, né? Então a gente tem já chegando aí acima de 11 a 11,75 a taxa Selic, e automaticamente o que acontece? Há uma grande fluxo de entrada de dinheiro internacional para o Brasil, né? Segundo o próprio Banco Central, uma estimativa ao acumulado do ano já está chegando a 10 bilhões de reais. Então isso automaticamente faz com que o real, que estava sendo muito desvalorizado, tenha uma valorização frente ao real. Então a gente não sabe até onde o dólar pode chegar. A gente acredita, né, em alguns estudos que isso é um movimento de curto prazo, não deve se prolongar, ainda mais sendo um ano eleitoral no Brasil. Mas eu acho que para quem tem a oportunidade de se expor à moeda americana, é uma ótima oportunidade. É o momento de comprar. O governo tem tentado manobras para contrapor esse cenário internacional. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele disse que a inflação no mês que vem deverá ser maior do que o esperado, mas garantiu que depois desse pico, os índices deverão começar a cair graças à política da alta da taxa básica de juros. Eu gostaria que o senhor pontuasse para a gente o que está por vir. Rafael, peço que você explique para a gente isso. O que está por vir daqui para frente, até onde essa taxa básica de juros pode chegar? Ótimo. O próprio presidente do Banco Central, né, ele já comunicou para a gente na ata do Copom que saiu essa semana, dizendo que a Selic ela pode chegar até 13% até o final do ano. Essa é uma estimativa. Toda segunda-feira o Copom ele traz para a gente, através do Boletim Focus, uma estimativa. É uma forma de tentar segurar essa inflação. Como o próprio presidente já disse, essa inflação vai vir a aumentar no próximo mês. O que acontece, Daniela, que o mais importante que a gente tem que ter dentro do nosso dia a dia é um planejamento e uma organização para se preparar para esses cenários. A gente ter um orçamento eficiente ajuda a gente a tentar se conter desse momento de inflação alta. É uma coisa que não está muito nas nossas mãos, né? O brasileiro em si ele não consegue entender, ele não consegue segurar essa inflação se ele não tiver um bom orçamento. A gente tem uma estimativa, o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele vai sempre tentar conter essa inflação para tentar manter um equilíbrio. Essa é a função dele. Mas é claro que, como o próprio presidente já disse do Banco Central,
tem uma estimativa de uma inflação muito alta para o próximo mês. Acreditamos que já agora na próxima reunião do Copom vai haver um novo aumento de 1 ponto percentual na taxa básica de juros. Então, de fato, a gente se preparar, tendo um bom orçamento, uma boa organização, porque a gente não sabe até onde isso pode chegar. A estimativa é que venha uma crescente até o final do ano e para 2023 a gente vai ter uma queda da taxa básica de juros, se de fato a inflação já estiver contida até esse cenário. Rafael, peço que você fique com a gente para que no próximo bloco a gente fale sobre o governo ter zerado a alíquota do imposto de importação de alguns produtinhos. É a seguir, Perfeito. Você não pode perder. Seja bem-vindo de volta, estamos ao vivo, agora são 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. E seguimos conversando com o educador financeiro Rafael Imediato, que agora explica pra gente sobre o cenário econômico no Brasil e no mundo e vai falar sobre a questão que essa semana foi anunciada a redução a zero das alíquotas do imposto de importação de 6 itens da cesta básica e do etanol, tanto misturado na gasolina quanto para o vendido separadamente. Rafael, eu queria que você pontuasse para a gente quanto que essa medida irá baixar no valor das gôndolas do mercado. Ela de fato pode, como já anunciado, fazer o preço da gasolina cair 20 centavos para o consumidor? Olha, mais uma vez, bom dia. Daniela, eu acho que todo mundo espera que isso aconteça o mais rápido possível, né? Então, principalmente os itens da cesta básica que houve o corte da alíquota são os itens que foram identificados onde há o maior prejuízo para a população brasileira. Então, são os itens que mais representam dentro do índice de inflação, né? Então, a gente teve um corte aí que pode representar em uma queda de 9% a 28% no preço final das gôndolas, né? Esse é um ponto muito importante, né? Então, acho que para quem gosta de um café, principalmente, que teve um corte da alíquota a zero, isso pode ajudar a trazer o café um pouco mais barato para a nossa mesa. Mas falando em relação ao combustível, o que a gente precisa entender é que hoje o corte principal foi no etanol, né, que ele representa dentro do litro da gasolina 25%, de acordo com a legislação brasileira. O que a gente gostaria que, de fato, imediatamente acontecesse essa redução de até 20%. Mas na prática, Daniela, o que pode vir a acontecer é um arrefecimento no crescimento. Ou seja, à medida que for acontecer um próximo crescimento no preço, esse corte da alíquota vai segurar para que não haja um aumento maior do que fosse esperado. Por quê? Porque, infelizmente, existem outros fatores que vão acumular também. O maior influenciador desse preço, de fato, é o preço do barril do petróleo, que na quarta-feira, no dia de ontem, voltou a bater $120 o preço do barril. Então, esse é o maior prejudicial para que haja um aumento. O corte é uma tentativa de segurar esse crescimento. Então, eu acredito que, de forma imediata, a gente não consiga chegar hoje, por exemplo, no posto e ver uma gasolina 20 centavos mais barato, por mais que a gente gostaria, talvez não seja isso que aconteça no curto prazo. E como você é educador financeiro, eu gostaria que se você puder dar para a gente algum conselho, agora é um momento bom para fazer o quê e o que é preciso evitar, só para encerrar. Lógico, não, muito bom essa pergunta. Eu acho que o mais importante é você ter um orçamento financeiro eficiente. O que é um orçamento financeiro eficiente? Você ter muita certeza de onde estão os dois tipos principais de gasto. Os seus gastos essenciais e, principalmente, o seu estilo de vida, que são aqueles gastos que são importantes, mas você pode cortar caso haja uma necessidade. Porque a gente vai continuar vendo, como a gente falou no bloco anterior, uma inflação crescendo, a taxa básica de juros, uma tentativa de segurar. Para quem tem a oportunidade de fazer bons investimentos, a gente tem hoje uma renda fixa pagando uma boa rentabilidade, a gente tem ótimas oportunidades na renda variável. Para quem tem o conhecimento, eu acho que, Daniela, sempre mantenha um orçamento eficiente e se você conseguir ter uma capacidade de poupança mensal, né, então não está relacionado a investir na caderneta de poupança, não é isso, mas o ato de você poupar, manter isso é super importante para o cenário que a gente está e para os próximos meses e talvez o próximo ano também. Esse é Rafael Imediato, educador financeiro, conversando um pouquinho com a gente sobre economia. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço, tenha um bom dia. Para você também.
E o novo lote do abono salarial é liberado nesta quinta-feira para trabalhadores do setor privado nascidos em outubro e servidores públicos com final de inscrição 9. E para quem está precisando de dinheiro extra, o governo está liberando esta semana o pagamento de outros 2 benefícios diferentes. Começa hoje também a ser pago o Auxílio Brasil e até o final da semana terão direito as pessoas com inscrição final 4, 5 e 6. Confira os detalhes com o repórter Kleber Werneck. O valor mínimo é de R$ 400, mas pode chegar até R$ 1.200 no caso de mães solteiras. Na sexta-feira, começa o pagamento das pensões, aposentadorias e benefícios do INSS. E o calendário também obedece o número da inscrição. As pessoas que têm inscrição final 1 e recebem um salário mínimo serão as primeiras a receberem. Nessa semana também começou o pagamento do PIS/PASEP para os trabalhadores que receberam em média 2 salários mínimos no ano passado e trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada. O valor desse benefício é de R$ 1.200, mas vai depender da quantidade de meses trabalhados em 2021. De São Paulo, Kleber Werneck. E na semana do dia onde se comemora o Dia Mundial da Saúde Bucal, vale fazer um alerta. As doenças da boca podem causar complicações à saúde e até agravar os sintomas do coronavírus. Aos 22 anos, a youtuber Paula Balt descobriu que estava com gengivite, uma inflamação na gengiva, causada pela limpeza bucal inadequada. Eu esquecia de passar fio dental e quando passava com muita agressividade. E isso foi fazendo com que minha gengiva ficasse machucada. E eu pensava que o sangramento vinha daí. E aí foi quando eu comecei a sentir muita sensibilidade, onde eu mordia e doía, onde vinha aquele mau hálito mesmo eu escovando os meus dentes. E uma amiga falou, olha, vai no dentista, que é gengivite. E se não tratada, a doença pode evoluir para uma periodontite, como explica o cirurgião dentista Navarro Lúcio. É quando essa gengivite se alastrou mais na boca do paciente, né? Já está em várias áreas, já está ali formando tártaro também ao redor dos dentes do paciente e com isso a inflamação ela vai da gengiva e ela também vai para os ligamentos do dente, atingindo até o osso e a pessoa pode até perder o dente por causa de uma gengivite. Logo que recebeu o diagnóstico, a jovem deu início ao tratamento necessário e teve uma boa mudança de hábitos. Colocar essa saúde bucal em primeiro lugar, né? Colocar essa saúde como topo e prioridade na vida. Ainda bem que agora ela pensa e age assim, porque foi só depois de controlar a doença que a Paula contraiu a Covid-19, que poderia ter sido agravada se ela ainda tivesse gengivite. A Covid-19 tem muitos estudos mostrando que ela é uma doença vascular. Né, que ela inflama os vasos sanguíneos. Então, a gengiva nada mais é do que puro vaso sanguíneo, por isso que ela sangra com tanta facilidade. Então, se você tem uma gengivite e você tem, acaba se contraindo, né, com o Covid, você vai potencializar mais ainda a sua inflamação dos seus vasos. Um estudo publicado por uma revista europeia de periodontologia mostrou que pacientes com Covid-19 que apresentam doenças gengivais têm 3,5 vezes mais chances de internação em unidades de terapia intensiva e 4,5 vezes mais necessidade de ventilação mecânica. Já o risco de morte pela doença nesses pacientes, segundo a publicação, pode ser 9 vezes maior se comparado aos infectados com a gengiva saudável. Mas o fato é que essa falta de cuidados bucais pode prejudicar não somente os sintomas da Covid-19, mas causar aí prejuízos ao organismo como um todo. Isso porque as bactérias existentes na boca podem circular o corpo inteiro por meio da corrente sanguínea e então causar doenças ou agravar aquelas pré-existentes. Esse clichê, né, que a saúde começa pela boca não é por acaso, né? Por quê? Porque é a primeira via de entrada para dentro do nosso corpo. Então, se você tem um dente que precisa fazer canal, uma restauração quebrada, uma cárie, qualquer doença bucal, ela vai, de alguma forma, refletir na saúde geral do paciente. O dentista explica que muitas vezes a inflamação dentária não diagnosticada é o que impede a cura de várias doenças.
uma artrite que não sara nunca, uma sinusite que não sara nunca, uma inflamação geral no corpo, uma gastrite, um problema de estômago que não sara, mau hálito, que não sara nunca, é o quê? Às vezes é um dente da pessoa que está aberto, é um dente que precisa fazer um canal, tártaro que a pessoa tem, uma inflamação na gengiva, uma periodontite. O empresário Beto Carreiro morreu aos 70 anos em 2008, vítima de uma endocardite, uma inflamação no coração causada por uma bactéria presente na gengiva. Por que ele morreu? Porque tinha uma inflamação na boca que não sabia, e essa inflamação parou no coração e acabou desencadeando um infarto, um derrame, e a pessoa acaba morrendo sem saber, né, por causa de uma doença silenciosa. Todos esses fatores revelam a importância da visita ao dentista no mínimo uma vez ao ano, desde o início da vida. A Paula aprendeu a lição. E tô sempre chamando a atenção do meu bebê, ele tem 1 ano e 6 meses, eu já incentivo ele também a ter esse cuidado com a boquinha dele, para ele crescer e não ter nenhum tipo de problema com isso. O dentista explica que a boca do bebê deve ser higienizada com gaze desde o nascimento, mas os cuidados devem começar ainda no pré-natal, com a saúde bucal da mãe. Para ela passar a gestação com saúde bucal, sem gengivite, sem diabetes gestacional, que também inflama mais ainda a gengiva da paciente, né? Então são vários casos que durante a gravidez a alteração hormonal também vai influenciar na saúde da mulher. A saúde bucal também está atrelada à saúde mental. E hoje a Paula está no consultório para fazer um tratamento que vai dar a ela não só uma boca mais saudável, mas mais beleza e qualidade de vida. E a média de casos de Covid está abaixo de 40 mil a uma semana. Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins não tiveram registro de mortes por Covid nas últimas 24 horas. Foram confirmadas mais 302 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou em 657.998. Também foram registrados 47.376 novos casos de Covid no mesmo período. Ao todo, já são 29.729.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 294 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 41%. A média de casos na última semana foi de 35.993 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 23% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, apenas um estado registrou alta, Rondônia. Em estabilidade estão 2 estados, Pernambuco e Rio de Janeiro. 24 unidades da federação registraram queda. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic e à 1 da tarde eu e ela esperamos por você. Até lá.